mas a gente vê que a fé deles é uma fé escatológica, né, que apontava para a vinda desse que viria para restaurar todas as coisas. Quando a gente entrou no Novo Testamento, a gente vê então que o elemento novo do Novo Testamento não é escatologia, mas é essa tensão entre o já e o ainda não. A gente sai de um clima de predição para um clima de cumprimento. Né? E no Novo Testamento a gente vê então que esse cumprimento, né, ele se dá em dois estágios: a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então é nesse período que nós vivemos, né, desde a igreja de Atos, né, até os dias de hoje, nós vivemos no mesmo período escatológico, né, na história da redenção, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Então esses são considerados os últimos dias, de acordo com o Novo Testamento, né, esses dias que antecedem a segunda vinda de Cristo. E essa tensão, nós vivemos então nessa tensão entre o que já foi cumprido na cruz, na primeira vinda de Cristo, com a sua ressurreição, e o que ainda vai ser cumprido na sua segunda vinda. Então a gente precisa de uma compreensão equilibrada, né, dessa tensão que a gente vive. Nós vivemos o já, com vistas ao ainda não. A nossa esperança está naquele dia em que Cristo volta para completar aquela boa obra que ele começou. Na aula de hoje, a gente vai... Eu vou olhar para um outro ponto que o Huckman ele trabalha, que é com relação à interpretação da história. Como que a gente viu, então, que a gente vive nessa tensão entre o já e o ainda não. Nós vivemos nesse meio do tempo aí, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Como que a gente deve olhar para a história? Como que a gente interpreta a história que a gente vive? Ele traz uma citação lá do Hendrikus Berkhoff, que ele fala assim: a nossa geração ela está estrangulada pelo medo do homem por seu futuro, pela direção em que somos dirigidos contra a nossa vontade e desejo. E dessa situação de medo brota um grito por iluminação em relação ao sentido da existência da raça humana e acerca do alvo para o qual estamos direcionados. Esse é um grito por uma resposta à velha pergunta sobre o sentido da história. Então, para onde nós estamos indo? Qual é, para que direção que o mundo, que a história ela está caminhando? Como que a gente interpreta a história? E o Huckman ele traz três exemplos, né? Dois exemplos que devem ser rebatidos, né, negados, e aí ele traz a interpretação correta, que é a interpretação cristã, a interpretação bíblica da história. O primeiro exemplo que ele traz de uma interpretação da história é a interpretação grega da história, que ele chama de uma interpretação cíclica ou circular. O que isso significa? Ele vai dizer que os gregos eles tinham uma visão da história que é uma visão cíclica, ou seja, as coisas elas acontecem em ciclos infinitos, as coisas se repetem, né? De modo que aquilo que está acontecendo hoje vai se repetir algum dia no futuro. Então, baseado nesse tipo de visão, de interpretação da história, fica impossível a gente encontrar qualquer sentido verdadeiro para a história. No máximo, o que as pessoas conseguem é viver, traçar alguns determinados alvos individuais para a vida, mas a história propriamente dita, ela não é considerada como se ela estivesse sendo dirigida por um alvo, porque essa interpretação cíclica vai dizer que a história ela se repete, num ciclo infinitamente repetido.
né? É a musiquinha lá, né? Não sei quantos aí assistiram. Quem tem filhos aí vai assistir o Rei Leão, né? Fala do ciclo sem fim, né? É uma interpretação grega da história. Essa história que se repete num ciclo Duvido que o sem fim. pessoal tudo não é fã de Rei Leão aqui, professor. Oi? Não é criança, não, é os marmanjos mesmo. Os marmanjos, com certeza, é um ciclo sem fim que nos guiará. É isso aí, tá vendo? Eu tinha a fita cassete quando eu era criança do Rei Leão. Então essa é a visão grega, né? Circular, um ciclo sem fim. O Huckman ele traz uma citação do Oscar Cullmann, que ele fala assim, que para os gregos o tempo ele se move dentro do eterno curso circular, no qual tudo continua a se repetir. É por isso que o pensamento filosófico do mundo grego se ocupa com o problema do tempo. Então, se você analisar a filosofia grega, eles gastam bastante tempo falando sobre o tempo, né? E é também por causa disso que todo grego que se esforça para alcançar a redenção tem como objetivo ser liberto desse eterno curso circular e, desse modo, ser liberto do próprio tempo. Então, olha só, a história acontece num ciclo infinito, né? Existe uma repetição de um ciclo de eventos. Então, é óbvio que a visão da história dos gregos ela é incompatível com a visão cristã, né? Porque a visão cristã ela vê a história como um cumprimento dos propósitos de Deus, movendo-se em direção a um alvo. Então, esse é o ponto que o Oscar Cullmann ele está colocando. Se a história ela se repete num ciclo infinito, o que é a redenção para os gregos? Ser liberto desse ciclo infinito, dessa prisão. Ser liberto do próprio tempo, né? Transcender o próprio tempo. E com isso a existência histórica ela é privada do seu significado. Por quê? Porque eles vão entender isso. Ó, o que eu faço agora, eu já fiz em um ciclo anterior e eu voltarei a fazê-lo em ciclos futuros do mundo. Né? Então não tem essa questão de desaparece responsabilidade, decisão, né? Qualquer significado real para a vida. Né? Então os eventos da história são destituídos de significado, porque a história ela é um ciclo infinito, ela se repete. Então esse é o primeiro exemplo que o Huckman traz, que é uma visão grega da história. Visão circular ou cíclica. O segundo exemplo que o Huckman ele traz, ele chama de existencialista ateísta. E para um existencialista ateísta, a história ela é sem sentido. Então não existe nenhum padrão significativo, nenhum movimento da história para um fim determinado. Tudo que existe é uma sucessão de eventos desprovida de sentido. Então, cada um deve viver e dar sentido à sua própria vida. Cada um é deixado num total individualismo, né? Cada pessoa deve tentar encontrar o seu caminho da existência, deve tomar decisões e criar, né? Construir o seu significado da história para si, né? Da sua história, mas a história como um todo fica desprovido de sentido. Porque ela não está se movendo. Tudo que acontece é uma sucessão de eventos aleatórios. Né? Então, cada um vive individualmente e dá sentido para a sua própria vida. Cada um tenta encontrar o seu caminho na vida, mas a história como um todo não está movendo para um determinado fim. Então, esse é o segundo exemplo. Então, veja, o Huckman ele traz o exemplo da interpretação grega da história, que é cíclica, e a interpretação existencialista ateísta da história, que vai dizer que a história é sem sentido. Mas aí ele diz, olha, existe uma interpretação bíblica, né? Existe uma interpretação cristã
da história que não tem nada a ver com a visão grega e nada a ver com a visão existencialista, né? E aí ele traz 5 características de uma interpretação cristã da história. Como que o cristão ele olha para a história? Como que a gente deve olhar e interpretar a história? Então ele coloca 5 pontos. O primeiro ponto é que a história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. Então a história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. Isso diz respeito à presença de Deus na história. Deus ele está presente no desenrolar da história. Ele está presente na criação, ele está presente através do seu povo, o povo de Israel no Antigo Testamento. Deus ele se faz presente na história através de Cristo, que chama a igreja, e em todo momento Deus ele se revela através dos eventos históricos. Deus ele manifesta a sua presença no desenrolar da história. Então a história é uma revelação de Deus. A história ela faz parte da revelação de Deus. Antes de Deus se revelar nas páginas da Escritura, Deus ele se revelou por meio dos eventos históricos que estão registrados nas Escrituras. Então a própria história nos revela Deus e os propósitos de Deus, e os planos de Deus. A história que nós chamamos de história da redenção, que é a história que a Bíblia nos apresenta: criação, queda, redenção, consumação, todo esse desenrolar dessa história de Deus. Essa redenção ela tem origem, tem as suas raízes nas promessas, do Antigo Testamento, nas cerimônias, nos rituais, e ela se cumpre na vida, morte e ressurreição de Cristo. E ela vai ter essa consumação nos novos céus e na nova terra, que ainda são futuros, que faz parte do ainda não escatológico. Então, o primeiro ponto que ele coloca é isso: a história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. Ela envolve a história da raça humana, a história da nação de Israel, a história de Cristo, a história da igreja, os primeiros passos ali da igreja. Em todo momento, Deus ele vai revelando a si mesmo os seus propósitos. A história vai desvendando o propósito redentor de Deus para com a raça humana. Então, a história revela Deus e seus propósitos. A história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Então, é assim que nós devemos interpretar a história. Quando a gente olha para a história, quando a gente olha para o mundo, para a humanidade, a gente precisa compreender que a história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. O segundo ponto é que Deus é o Senhor da história. Não é o homem, não são os nossos planos, mas Deus é o Senhor da história. Salmo 103, lá no Antigo Testamento, o salmista ele já dizia isso: olha, o reino de Deus domina sobre tudo. Sobre os reinos das nações. Provérbios 21:1 fala que ele inclina o coração do rei para onde ele deseja. O próprio Novo Testamento também, Paulo vai falar lá em Efésios 1 que Deus ele realiza todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Lá em Atos 17 a gente vê que Deus ele tem determinado os tempos estabelecidos para as nações da terra, os lugares exatos onde elas deveriam viver. Então, o fato de Deus ser o Senhor da história implica que tudo que acontece, tudo que ocorre, serve ao propósito de Deus, de uma forma ou de outra. Deus ele é o Senhor, ele é o Rei, ele atua na história para trazer a história para um fim divinamente ordenado. Então, pelo fato de Deus ser o Senhor da história, a história tem sentido, a história tem direção, porque existe um Senhor que ordena todas as coisas.
Tem um texto que eu gosto bastante, de Atos capítulo 4, versículos 27 e 28. Um exemplo aí do Novo Testamento, que fala sobre esse controle soberano de Deus sobre a história, inclusive sobre o evento mais violento de toda a história, que foi a crucificação de Cristo. Apesar de ser o feito mais perverso ocorrido na história, esse crime estava sob o completo controle de Deus. Lá em Atos 4, 27 e 28 fala lá, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, a própria reunião de Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel para tramar a morte de Cristo só aconteceu porque a mão de Deus e o propósito de Deus haviam predeterminado aquilo. Então Deus é o Senhor da história. Deus ele está no controle da história, né? E a história existe um centro. O terceiro ponto que o Huckman coloca é que Cristo é o centro da história. Então, primeiro, a história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. Segundo, Deus é o Senhor da história. E terceiro, Cristo é o centro da história. Então, isso significa que a vinda de Cristo foi um evento singular mais importante da história humana. A vinda de Cristo dividiu a história no meio. Hoje o calendário nosso é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, esse evento, a primeira vinda de Cristo, tem um significado decisivo para toda a história. E isso é interessante que o Huckman coloca, porque ele fala assim que a vinda de Cristo tem um significado decisivo para toda a história que aconteceu antes e para toda a história que vai acontecer depois. É o ponto central da história. Então, não só o que acontece antes é cumprido, mas tudo o que acontece depois, tudo que é futuro, já está decidido ali. Então, a vitória, os novos céus e nova terra, tudo que a gente lê no livro de Apocalipse, foi decidido, foi definido na cruz. Então, a vinda de Cristo, Cristo como o centro da história, a pessoa de Cristo coloca um selo distintivo, em toda a história. Então, toda a história humana, ela está dominada por Cristo. A história é a esfera da redenção de Deus. É na história que Deus ele triunfa em Cristo, sobre o pecado, e é na história que ele reconcilia o mundo consigo mesmo por meio de Cristo. É na história que Cristo vence de uma vez por todas a morte, Satanás e todos os poderes hostis, como Paulo fala lá em Colossenses 2:15. Então aqui ele está falando da centralidade de Cristo na história. E essa centralidade de Cristo está representada simbolicamente no capítulo 5 de Apocalipse, quando fala lá que somente o Cordeiro é digno de tomar o rolo e romper os 7 selos. Essa ruptura dos selos significa não só a interpretação da história, mas a execução dos eventos da história. Os capítulos seguintes de Apocalipse vão falar sobre isso. Mas quando ele fala que só o Cordeiro ele é digno de tomar o rolo e romper os selos, só o Cordeiro ele é digno da execução dos eventos da história. E o cântico dos seres viventes e dos anciãos segue lá aos louvores dados ao Cordeiro como Redentor de todo o mundo. Lá em Apocalipse 5, versículo 9. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então aqui a gente tem a centralidade de Cristo. Cristo ele é o centro da história.
Então, primeiro, a história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. Segundo, Deus é o Senhor da história. Terceiro, Cristo é o centro da história. O quarto ponto que o Huckman coloca de uma interpretação cristã da história é que a nova era já foi instaurada. Cristo, ele introduziu uma nova era, a era do reino de Deus. Então, o Huckman vai dizer assim, olha, o mundo não é mais o mesmo desde que Cristo veio. Uma mudança ocorreu. Ele traz uma citação do Hermann Ridderbos, um teólogo aí do Novo Testamento, e o Ridderbos, ele fala que essa nova era instaurada é a chave para a pregação de Paulo. E ele fala o seguinte, antes de tudo, Paulo era proclamador de um novo tempo. O grande ponto decisivo na história da redenção, a introdução de uma nova era mundial. Tal era a perspectiva dominante e o fundamento de toda a pregação de Paulo. Somente ela pode iluminar as várias facetas e inter-relações da sua pregação. Por exemplo, justificação, o estar em Cristo, o sofrer, morrer e ressuscitar com Cristo, o conflito entre o espírito e a carne, o drama cósmico, etc. A pessoa de Cristo forma o mistério e o ponto central dessa grande revelação redentora da história. Pelo fato de Cristo se ter revelado, um novo século foi instaurado. O velho mundo terminou e o novo mundo começou. Essa era a chave para a pregação de Paulo. A vinda de Cristo trouxe uma nova era. Paulo fala isso em Colossenses 1,13. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós fomos libertos do poder do velho mundo do pecado, e fomos inseridos num novo mundo, num novo reino. Efésios 2, 5 e 6. Paulo vai dizer lá, olha, Deus ele nos deu vida juntamente com Cristo, aí depois ele fala, e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, pela fé nós estamos agora vivendo nessa nova era que foi instaurada. Romanos 12, 2. Paulo fala lá, não se conformem com esse mundo, com essa era, a palavra lá é aion, mas vocês vão ser transformados pela renovação da mente. Então, existe uma nova era que foi instaurada, um novo reino que se iniciou com a vinda de Cristo e que vai ser consumado na segunda vinda. Então, essa tensão aí do já e do ainda não. Então, esse é o quarto ponto. A nova era já foi instaurada. O quinto e último, para a gente fechar, ele vai dizer o seguinte, tudo na história se move em direção a um alvo. E aí existe uma palavrinha importante, um termo que é usado, que é o termo teleológico. A história ela é teleológica. É uma perspectiva teleológica, ou seja, a história ela ruma para um fim determinado, para um telos. Teleológica, o telos, um fim determinado, que é os novos céus e a nova terra. Então, além de Cristo ter instaurado a nova era, a sua consumação final ela ainda é futura. Aquele que começou a boa obra em vós, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então, a Bíblia vê a história como dirigida por um alvo divinamente estabelecido. E é esse o ponto que a gente vê em todo o Novo Testamento. A primeira vinda de Cristo vai ser seguida por uma segunda vinda. O reino de Deus ele foi estabelecido, mas ele ainda não chegou à sua consumação final. Embora muitas profecias já tenham sido cumpridas em Cristo na primeira vinda, muitas profecias ainda estão para ser cumpridas na segunda vinda de Cristo. Então, para a gente compreender completamente o sentido da história, a gente deve ver a redenção de Deus nessa dimensão cósmica. Céus e terra é a descrição bíblica
do cosmos. Todo o universo vai ser renovado, uma vez que a queda afetou não só o coração humano, mas toda a criação. A redenção do pecado também envolve a totalidade da criação. Nós estamos seguindo para um alvo, para um fim determinado por Deus. A nova Jerusalém, novos céus e a nova terra, que é a criação restaurada. Tem uma frase do Huckman que ele diz o seguinte: para que possamos ver a história à luz destes propósitos, nós devemos vê-la como movendo-se em direção ao alvo do universo finalmente restaurado e glorificado. E aí ele fala algo interessante, ele diz assim: isso não significa que nós podemos ver sempre exatamente como cada evento histórico está relacionado com o alvo da história, uma vez que isso muitas vezes é extremamente difícil. Então ele está dizendo, olha, para a gente entender a história à luz dos propósitos de Deus, a gente precisa olhar para a história como movendo para o alvo do universo finalmente restaurado e glorificado. Mas aí ele diz assim, mas isso não significa que é fácil e a gente consegue perceber todos os eventos da história e encaixar todos os eventos da história e relacionar todos esses eventos com o alvo da história. Uma pandemia, uma doença, ou qualquer outra coisa, uma tragédia. Ele está dizendo, olha, não significa que a gente vai conseguir olhar para todos os eventos que acontecem e relacionar e ver como que esses eventos estão relacionados com o alvo da história. Mas, aí ele diz isso, mas significa que ao lermos as manchetes, ouvirmos o noticiário e lermos as revistas informativas, nós devemos crer que o Deus da história está sempre no controle e que a história está se movendo firmemente para o seu alvo. Então ele está dizendo, olha, a gente não vai conseguir explicar todos os eventos e relacionar todos os eventos com um fim determinado por Deus. A gente não vai conseguir olhar para os eventos da história e dizer, olha, como que isso tudo se encaixa com o propósito de Deus. Mas ele diz assim, olha, o que a gente pode fazer ao olhar para todos esses eventos é crer que Deus está no controle e que ainda que eu não consiga explicar, a história está assim se movendo para um alvo que foi determinado por Deus. Então essas são as principais características da interpretação cristã da história. E essa interpretação cristã da história, ela traz algumas implicações para a gente, para a gente pensar hoje. A primeira implicação que ela traz é com relação à missão. O Huckman vai dizer isso, olha, a atividade característica da era que nós vivemos entre o já e o ainda não. Então, a principal característica, a principal atividade dessa era são as missões. Cristo, ele inaugurou o reino e ele nos deu a grande comissão. Então, se ele inaugurou o reino de Deus e ele nos deu a grande comissão, então a grande tarefa da igreja é levar o evangelho a cada criatura. Se antes dele subir aos céus, ele disse, olha, vocês vão receber o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a grande tarefa da igreja é levar o evangelho até os confins da terra, a toda criatura. Então, a proclamação missionária da igreja, a pregação do evangelho, é o que dá sentido para a história da redenção nesse período que nós vivemos entre a ressurreição de Cristo e a segunda vinda de Cristo. A segunda implicação é que a gente precisa entender, então, que nós vivemos numa tensão contínua entre o já e o ainda não. Então, a gente já viu, que a posição do crente no Novo Testamento era essa. Olha, nós vivemos nos últimos dias.
mas o último dia ainda não chegou. Nós estamos numa nova era, mas a era final ainda não foi completada. Embora a igreja já desfrute dos poderes da era por vir, ela ainda não está livre do pecado, ela ainda não está livre do sofrimento, ainda não está livre da morte. Ela tem as primícias do Espírito, mas ela ainda geme enquanto ela espera pela redenção final. Então nós vivemos numa tensão. E a terceira implicação é que existem duas correntes de desenvolvimento na história. Essa tensão entre o já e o ainda não nos mostra que, junto com o crescimento e o desenvolvimento do reino de Deus na história, desde a vinda de Cristo, desde o começo, a gente também tem o crescimento e o desenvolvimento do reino do mal. É só lembrar da parábola do joio, Mateus capítulo 13. Jesus ele ensinou lá que o joio representa os filhos do maligno, que continuam crescendo até a hora da ceifa, quando será finalmente, quando vai então ter a separação lá do joio do trigo. Ou seja, o reino de Satanás, ele existe e ele cresce, enquanto o reino de Deus cresce até o dia do juízo. Então, existe essa tensão entre o já e o ainda não, e existem essas duas correntes de desenvolvimento na história. Mas aí o Huckman ele coloca algo importante também, outra citação importante sobre isso. Ele fala assim, essa compreensão nos leva a considerar a questão do progresso, o progresso da história, da humanidade. Aí ele levanta a questão, podemos nós dizer que a história revela progresso genuíno? Será que a história ela está progredindo? Existe um progresso na história? E aí ele fala assim, novamente nos deparamos com o problema da ambiguidade da história. Para cada avanço, existe um recuo correspondente. E aí ele traz alguns exemplos muito práticos. Ele fala assim, a invenção do automóvel, que foi um progresso, trouxe consigo a poluição do ar e um temível aumento dos acidentes rodoviários. Um regresso, um recuo, A invenção da imprensa trouxe uma enchente de livros e revistas inferiores, triviais e mesmo pornográficos. O advento da TV significou a apresentação de muitos programas envolvendo violência, com um consequente aumento dos crimes de violência. Um outro exemplo que ele traz, a cisão do átomo resultou no indescritível horror de Nagasaki e Hiroshima. E assim por diante. Então ele termina dizendo assim, para cada passo à frente, como se pode ver, a raça humana dá um passo para trás. A progressão, ela está sempre emparelhada com regressão. E aí ele termina dizendo isso, numa visão cristã da história, a gente precisa perceber que, junto com o crescimento do reino de Deus, os poderes malignos anticristãos também crescem. Mal e bem continuam a existir lado a lado, como diz a parábola do joio em Mateus 13. O conflito entre ambos continua durante a era presente. Só que qual que é o ponto decisivo? Qual que é o ponto fundamental? Uma vez que Cristo conquistou a vitória na cruz, a solução final desse conflito não está em dúvida. O Huckman ele até vai dizer o seguinte, o inimigo ele está lutando uma batalha que já foi perdida. A vitória final Cristo já conquistou, já definiu. Mas ele ainda não trouxe ela, não consumou ela de fato na história, e isso só vai acontecer na sua segunda vinda. Então esse é o ponto, reconhecer essas duas correntes de desenvolvimento, o reino de Deus e o reino do mal. Não que sejam duas correntes iguais em poder, não é isso.
A gente sabe que o reino de Deus é aquele que controla, domina e conquista sobre o reino do mal, né? Deus é o Senhor da história, Cristo é o centro da história. Então, o reino de Deus maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, não são forças iguais, né? Mas são forças opostas. Né? São inimigos que lutam contra a igreja na história, né? O mundo, a carne e o diabo. Mas Deus ele está no controle da história, né? E Cristo ele conquistou a vitória sobre os poderes do mal. Então essas são as características aí de uma interpretação cristã. A história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. Deus é o Senhor da história. Cristo é o centro da história. A nova era já foi instaurada. E tudo na história se move em direção a um alvo determinado por Deus. Enquanto esse alvo ele não é cumprido na sua segunda vinda, nós somos chamados a pregar o evangelho, a nos envolvermos na missão de Deus, entendendo que nós vivemos numa tensão contínua, diária, entre o já e o ainda não, e entendendo também que o reino de Satanás, o reino do mal, também se desenvolve junto com o reino de Deus nessa era presente. Até aquele dia em que Cristo vai colocar todas as coisas, né? Definir e consumar todas as coisas no futuro, né? Até aquele dia em que o ainda não vai se tornar realidade. Ok? Alguma pergunta? Algum comentário? Professor. Se não, eu vou parar por aqui hoje. Oi. Professor, só uma pergunta, não sei se é para esse momento, né, da matéria, mas tem alguma profecia que não foi cumprida sem contar o retorno de Cristo, claro, né, assim, alguma profecia que claramente tem que se cumprir antes do retorno de Cristo? Alguma profecia? Deixa eu pensar aqui. Alguém tem alguma resposta aí? O evangelho se anunciado a todos os povos. Eu estava pensando nessa, o evangelho ser anunciado a todos os povos. Que a questão do Apocalipse, né, envolve muita discussão, né, se os eventos finais lá, toda aquela história, ela acontece de uma forma cíclica, né, aquela coisa de ter vários anticristos, né, em oposição ao reino de Deus na história, ou, assim, aquela visão mais dos eventos finais, que é a questão da besta, né, do anticristo, ser um evento pontual na história, assim, né. Sim. Tem várias leituras, né, do livro de Apocalipse. Eu participei de umas aulas sobre Apocalipse no ano, não sei se foi ano passado, acho que foi ano retrasado. Alguns pastores, foi com o Michael Gorin, né, alguns pastores brasileiros participaram também, foi tudo pelo Zoom. E foi bem interessante, assim, ele deu, acho que foram, não lembro se foram 8 ou 12 aulas, acho que foram 8 aulas. E eu achei bem interessante a forma como ele leu o Apocalipse. E o que, basicamente, assim, quando a gente entende Apocalipse, ele se torna muito mais simples do que a gente imagina. Porque o que João está fazendo ali em Apocalipse, ele está mostrando, ele está contando uma história que confronta a história de Roma. Né? Roma tinha uma narrativa da história. E João, quando ele escreve Apocalipse, ele está escrevendo uma narrativa para confrontar a narrativa de Roma, mostrando que Deus é o Senhor da história e Cristo é o centro da história.
E aí a forma como ele interpreta, por exemplo, a questão dos selos, né, das trombetas, todas aquelas sequências, né, que existem em Apocalipse, ele vai dizer que essas sequências nada mais são do que os juízos de Deus. Então, por exemplo, 6 trombetas, 6 selos que são abertos primeiros, né? As 6 trombetas que tocam primeiro. Então, você vê que tocam 6 e a última demora um pouco mais, né? Deus dá uma pausa na última, na 7ª trombeta, o 6º selo. Então ele vai dizer que os 6 primeiros são juízos temporários que Deus ele vai dispensando no decorrer da história, desde o início da história. Ele está contando, né? Os 6 selos que são abertos, os 7 trombetas que tocam, as 6 trombetas, 6 taças, né? Fala, são juízos temporários, são juízos menores que Deus vai derramando na história, chamando o seu povo. O 7º, número 7, significa o juízo final. Então, toca 6 trombetas e Deus pacientemente aguarda a 7ª trombeta, né? Abrem-se os 6 selos e Deus pacientemente aguarda o 7º selo, né? As 6 taças e depois só que acontece a derramar da 7ª taça, né? Então ele fala que o 7º é o juízo final. Então essa tensão do já e ainda não, né? No já, Deus ele já está derramando os seus juízos, chamando o povo ao arrependimento, né? E o 7º significa o juízo final. Então essa é a perspectiva da história, né? Eu creio que o Antigo Testamento ele já foi cumprido em Cristo, né? Todas aquelas profecias, tipos, cerimônias, rituais e tudo mais, né? E agora nós vivemos esse período do já e do ainda não, e a grande comissão que Cristo deixou foi essa: olha, vocês vão pregar o evangelho a todos os povos, né? E no dia que eu voltar, e é interessante que fala, né, vai ser como nos dias de Noé, né? Ou seja, tá todo mundo comendo, bebendo, vivendo de forma indiferente e Cristo vai voltar. Então eu acho que é só isso que falta. Quer dizer, vivendo de forma indiferente o povo já tá, né? O anticristo é todo aquele que não é de Cristo, é anticristo. Agora, porém, na história levantam uns mais explícitos, né? Você pensar em Hitler, você vai pensar em Nero, você vai pensar em vários aí na história que se levanta e é considerado o anticristo. Eu acho que a discussão aí surge em cima da questão da marca, né, que fala que a pessoa não pode comprar e vender, né, e tem um grupo cristão, assim, né, que tem uma linha que espera que esse tempo chegue, né, um tempo que você vai ter que, literalmente, ter uma marca, né, que ligado ao sistema, né, vigente, que vai te proibir, né, se você não tiver de comprar, né, de viver, né, vai ser um período muito difícil. Então, na nossa interpretação, isso daí não existe. É uma coisa que é outra interpretação, como que é? Eu não vejo como algo literal dessa forma. Eu acho que é um símbolo que João está usando ali. Para mostrar, né, como as pessoas estavam presas ao domínio de Roma, à narrativa de Roma, né? E aí eu entendo principalmente essa questão como sendo algo não literal, né? Eu não entendo que nós literalmente receberemos uma marca e que vai comprar só com quem tiver o símbolo lá. Eu não consigo compreender dessa forma. Tivemos uma aula com o Weber Campos, tempo atrás, ele falou sobre essa questão no sentido, olhando para Apocalipse, no sentido de que Roma, ela aceitava como religião a religião judaica. A religião judaica, ela, por ser diferente das outras, ela é
crê em apenas um Deus, e quando Roma faz o domínio do povo de Israel, ela acaba, para não haver mais conflitos, mais dificuldades, ela acaba aceitando ali como de fato aceitável para a convivência de Roma, a religião judaica, porque ela se submetia ao domínio do imperador. Só que quando se começa a ter os cristãos eles não são considerados. Eu esqueci, ele usa 2 termos lá, em latim, para definir, que eu não me lembro agora. Mas os cristãos, eles não são colocados no mesmo pacote da religião judaica, e por isso ela é considerada uma seita. E portanto, os cristãos, diferentemente dos judeus, não têm essa aceitação diante do império. Então, de forma que eles não tinham nenhum tipo de liberdade, nenhum tipo de liberdade econômica, nenhum tipo de liberdade religiosa, eles estavam bem à margem. E aí, quando vem falar dessa questão do não poder vender, não poder comprar, está dentro desse contexto do cristianismo, ele não ser aceito como uma religião perante Roma, ao ponto em que os judeus eram. A religião dos judeus era, mas o cristianismo não. Né? Então, ele aborda, é bem mais profundo, mas tem essa questão aí. Então, de fato o simbolismo que representava para aquele contexto. O não conseguir comprar, o não conseguir vender, era algo que estava já para acontecer em certa medida, mas estava para explodir ali mais num futuro bem, bem próximo deles ali. Professor. Oi. Aproveitando isso que o Paulinho falou, faz sentido a gente pensar, considerando que o livro de Apocalipse é de uma natureza mais simbólica mesmo, né? É uma linguagem muito simbólica. E lá diz que quem tiver a marca da besta não vai ser salvo. Pertence a Satanás, pertence... enfim, basicamente isso. Você tem a marca da besta, você não vai ser salvo. Faz sentido a gente colocar em paralelo a marca da besta com o selo do Espírito Santo, considerando que aqueles que estão selados pelo Espírito, estão com sua salvação garantida, pertencem a Cristo, pertencem a Deus, enquanto que aqueles que estão marcados com a marca da besta pertencem, digamos assim, a Satanás, entre aspas, né? E se a gente pensar assim, então, se tem sentido a gente pensar nesse paralelo, não faz sentido entender a marca como algo físico ou literal, visto que o selo do Espírito Santo não é físico nem literal, é uma questão espiritual. Faz sentido essa linha de raciocínio para trabalhar essa questão que o Alexandre levantou? Sim, para mim faz total sentido. E até lembrando das aulas lá do Gorin, ele coloca algo bem interessante com relação a isso. Ele fala assim que exatamente isso que o Paulo colocou, o que João escreveu em Apocalipse está muito ligado com aquele contexto, né? E a forma como ele escreve, ele fala, o Gorin ele fala assim que João ele descreve uma batalha cósmica que acontece no céu, e ele também descreve uma batalha cósmica, na verdade, assim, essa batalha cósmica que ocorre no céu, ele reinterpreta essa batalha com a batalha que ocorre na Terra. Então, por exemplo, ele diz que existe uma batalha, né, entre Deus, o Cordeiro, né, o exército de anjos, contra Satanás, o diabo, o dragão, a serpente e tudo mais. Então, essa é uma batalha cósmica, né, nas dimensões celestiais.
Mas ele reinterpreta essa batalha e ele traz para a Terra. Ele fala, essa batalha acontece aqui entre o povo de Deus e o Império Romano, que são as bestas, né? Que ele chama. Então, por exemplo, no capítulo 12 de Apocalipse, ele fala de uma batalha espiritual cósmica do Éden até os últimos dias no céu, né, falando do testemunho da igreja e tudo mais. E ele fala também de uma batalha espiritual cósmica na Terra. Satanás, que é o inimigo derrotado, mas ele é furioso no ataque contra o povo de Deus e tudo mais. E aí o Gorin ele vai dizer o seguinte, que ele fala dos antagonistas na batalha, no capítulo 13 de Apocalipse. E ele vai dizer o seguinte, o dragão seria Satanás, né? E aí ele fala que existe a besta que emerge do mar, que ele interpreta como sendo o poder político e militar de Roma, que é um poder político e militar idólatra, é a idolatria de Roma. E a besta da terra, que seria um sistema do Império Romano, o culto imperial romano. Então, são imagens apocalípticas que retratam o Império Romano como uma fera do mal. E aqueles, então, que têm a marca da besta são aqueles que têm a marca de Roma, ou seja, são aqueles que estão, que vivem na idolatria do Império Romano. Por isso que ele faz esse paralelo, né, essa distinção, aqueles que são selados com o Espírito são aqueles que não se dobraram, mas são aqueles que pertencem ao Cordeiro. Né? Professor, então, faz total sentido. Oi? Essa questão que o Júlio levantou, né, e os demais colegas também, da questão da marca, né, do selo, até na própria mão e no frontal da cabeça, né, na testa. No livro, acho que Mais Que Vencedores, do William Hendrickson, ele trabalha essa questão com um paralelo lá em Deuteronômio 6, do 1 ao 10, lá que ele fala de inculcar a cabeça do filho e tal, sobre a questão do sistema mesmo. Ele fala sobre a mão e a testa, que a mão seria as obras, as atitudes, então ele se adequaria ao sistema, então nas suas obras, nas suas atitudes, e na marca na testa seria que a sua mentalidade já estaria inculcada o sistema do anticristo. Então, essa questão do selo que o Júlio falou, conforme o Hendrickson, faz muito sentido, porque aquele que é selado com o Espírito Santo, na sua mão será marcada, suas obras mostrarão que ele é selado, e na sua mente estará inculcado. Ele faz esse paralelo lá com Deuteronômio sobre a lei e a obediência de Deus. Deuteronômio 6. Achei interessante isso que ele faz. Isso, ele coloca como anti-shemá, né, Alan? Isso mesmo. Eu acho que é isso aí. E é bem interessante a gente pensar dessa forma, né? Porque o que João ele está fazendo com o Apocalipse nada mais é do que criando aí uma narrativa, né, contra a narrativa idólatra de Roma. Né? Então, a crítica é contra aqueles, né, que estão marcados com a idolatria de Roma. E por isso que existe os 7 selos, as 7 taças, os 7 trombetas, né, são os julgamentos de Deus na história, chamando, né, para tentar chamar esses que estão imersos na idolatria ao arrependimento. Por isso o testemunho da igreja em Apocalipse também é extremamente importante. Né? Para que esses que estão presos à narrativa idólatra de Roma possam se arrepender e se dobrarem ao Cordeiro. Então é uma guerra de narrativas. O Gorin fala que é uma guerra de narrativas. Né? A narrativa de Roma, idólatra, e a narrativa bíblica, que é a que João escreve em Apocalipse, com todas essas imagens apocalípticas aí. Né? Beleza? Bom, então vou parar por aqui. Semana que vem a gente volta a falar um pouquinho mais sobre a questão do reino de Deus, o conceito do reino de Deus. E é isso. Boa semana aí para todos. Bom restante de semana, né?
Deus abençoe. Valeu, professor. Valeu. Amém. Obrigado. Um abraço aí. Valeu. Valeu, pessoal.